Olá, essa é a apresentação do módulo PS Colab. O módulo PS Colab é o módulo responsável por monitorar as variáveis do seu processo produtivo e entender quando uma máquina entrará em falha ou não. Primeiramente é necessário o usuário fazer um login com usuário e senha. Após o login, o usuário escolhe o setor em que ele quer visualizar os dados, nesse caso, setor usinagem. Acessando o setor usinagem, o usuário tem acesso a todos os módulos contratados. Nesse caso, iremos visualizar os dados do PS Colab. Dentro do PS Colab, nós temos todas as máquinas monitoradas naquele setor. E além disso, é possível visualizar todos os alarmes que estão em cada máquina, onde eles são representados por ícones do lado de cada imagem. Acessando a máquina, é possível visualizar os sensores que estão sendo monitorados. Nessa máquina aqui está sendo monitorado um sensor digital, um sensor de nível, um sensor de temperatura e um sensor de vibração e temperatura para manutenção preditiva. O sensor digital é um sensor onde nós temos simplesmente o estado ligado ou desligado. Clicando nele é possível configurar o horário de funcionamento e os dias de funcionamento, bem como acessar um histórico de chamadas do dia, de todas as chamadas, ou melhor, de todos os alertas que aquele sensor gerou, com início, fim e tempo. É possível selecionar um período e gerar um relatório desse período. No sensor de nível, o usuário pode configurar um nível mínimo e um nível máximo para alerta, configurar os dias de funcionamento e horário de funcionamento. E logo abaixo, um gráfico onde correlaciona em azul o nível medido no sensor, e em amarelo e vermelho os limites mínimos e máximos para aquele sensor. Além disso, é possível selecionar um período e gerar um relatório desse período. No sensor de temperatura, por exemplo, muito similar ao sensor de nível, você pode configurar uma temperatura mínima, uma temperatura máxima, dias de funcionamento, horário de funcionamento e visualizar o dado em tempo real do que o sensor está monitorando. Nesse caso aqui, novamente, em azul, o valor da variável, em amarelo e vermelho, os limites mínimos e máximos para aquela temperatura. Novamente, selecionar um período e gerar relatórios. Além disso, também podemos monitorar sensor de vibração e temperatura para gerar um processo de manutenção preditiva. Nós temos aqui as variáveis do sensor, onde nesse caso agora o azul é o dado que está chegando em tempo real, a linha amarela é um limite de alerta e a linha vermelha é um limite de perigo. Se os dados dos sensores ultrapassarem a linha amarela ou vermelha, é gerado um alerta no nosso software. Além disso, o usuário tem acesso às configurações dos alertas, bem como selecionar dias de funcionamento e horário de funcionamento para aquele sensor. E ainda foi criado um processo de machine learning, onde o usuário pode zerar esse processo e também iniciar novamente esse processo para que seja feito novamente o machine learning. Esse processo de machine learning serve para que o usuário não precise entrar de forma manual com os dados, mas sim através desse processo de inteligência artificial, o nosso software entender os dados que estão chegando e criar os limites de alerta e perigo para cada variável de forma automática e dedicadas àquele sensor. Novamente é possível selecionar um período e consultar um histórico e gerar o relatório. Além desses sensores, nós podemos monitorar qualquer grandeza do chão de fábrica, incluindo, por exemplo, pressão de linha pneumática, níveis, como eu mostrei antes, temperatura, dados de sensores digitais, dados de sensores de vibração e temperatura, entre outras grandezas. E essa foi a apresentação do módulo PS Colab.